Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, mais friozinha aqui em Brasília. Gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui na live conosco, dos que estão na palestra pública aqui no nosso Bloco A, da Casa de Atualpa. Muito obrigado a todos. Então, vamos mais uma live nesse ambiente fraterno da Casa de Atualpa, juntamente com um palestrante muito querido da nossa casa, que já faz palestras há muito tempo aqui conosco. O nome dele é Roberto Versiani. O tema é o seguinte, arrependimento e reparação. De onde vem esse tema? De onde foi capturado, né, essa mensagem? Veio do livro Desperte e Seja Feliz. Nada menos que Joana de Ângeles, na sua série psicológica. E quem faz a psicografia de Joana é o nosso irmão Divaldo. Então, na noite de hoje, nós teremos Roberto Versiani falando sobre arrependimento e reparação. Eu vou trazer o Roberto para a tela comigo, para que ele possa fazer também a prece inicial. Só que antes disso, eu vou fazer uma leitura inicial para vocês do livro Fonte Viva, tá? Todos conhecem, é um livro mais ou menos de cabeceira, que faz parte do nosso Evangelho do Lar. Então, eu vou trazer o Roberto, a gente faz, né, essa parceria juntos. Roberto, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. O capítulo é 156, Parentes, aqueles nossos aparentados. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está em Paulo, em Timóteo 5:8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado, a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-nos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade. Na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. A gente podia falar muito mais sobre, mas hoje não é a hora da Cláudia falar. Hoje, quem vai falar é o Roberto. Roberto, faça a nossa prece de início, aí que você já aproveita e dá aquele oi, aquele sorrisão que a gente já conhece, e começa essa palestra, tá bom? Boa noite a todos. Então, vamos à prece para iniciar as nossas atividades.
Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome e em nome do nosso Pai. Agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de aprendizagem do seu Evangelho. Oportunidade que nos dá esta casa de Atualpa, onde tantos espíritos encarnados como nós, tantos desencarnados, aqui estão para refletir um pouco mais sobre sua mensagem, Senhor Jesus. Então, que os seus mensageiros amigos possam nos envolver a todos, que nossas mentes, que nossos corações possam se voltar para a mensagem da noite, para que o seu Evangelho, para que a doutrina espírita, à luz do cristianismo, possa então calar fundo em nossos corações e que possamos, refletindo na lição de hoje, buscar aprofundar um pouco mais a nossa reforma íntima. Auxilia-nos, Senhor, no estudo desta noite, para que em seu nome, em nome do nosso Pai, possamos realizá-lo e ajudando não só a nós, mas a todos que aqui estão reunidos em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Roberto, eu vou sair da tela e a palestra é sua. Até daqui a pouquinho. Então, novamente, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, nesta casa querida, Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. Muito tempo que a gente não, devido às circunstâncias, né, que a humanidade passa, já tem algum tempo que aqui nós viemos, estivemos presentes e até nos emociona, porque é uma casa querida, é uma casa que trabalha na difusão da doutrina espírita, é uma casa que trabalha na difusão do cristianismo e é um prazer imenso voltar ao Grêmio Espírita Atualpa para colaborar, um pouco que seja, na difusão da doutrina espírita. Então vamos ao tema de hoje, já foi anunciado, arrependimento e reparação. É o capítulo 9 desta obra do Divaldo, né, da Joana como espírito, Divaldo como psicógrafo, né? Desperte e seja feliz. Mas nós vamos usar também, além deste livro de Divaldo, e não poderia faltar, a obra básica. Nós vamos usar o Livro dos Espíritos como uma referência e vamos usar também o livro Boa Nova, que é outra referência dentro da doutrina espírita, para que nós possamos trazer alguns exemplos mais práticos do tema da noite. E nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho contextualizando ou buscando o cenário de identificação de como nós poderemos ou deveremos trabalhar a questão do arrependimento e da reparação. E para isso iniciamos trazendo o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, ele traz na sua primeira parte, Kardec, na codificação desta obra, nos traz a informação do Criador. O que é Deus? E também a informação da criatura,
em especial nós espíritos. Então, na parte primeira de O Livro dos Espíritos, nós temos Deus, a informação sobre Deus e a informação da criação de Deus. Na parte segunda, nós temos Kardec trazendo a informação das possibilidades de relacionamento, da inter-relação entre os espíritos, as criaturas de Deus, nós, o princípio inteligente do universo. Então, nós, espíritos, estamos, em alguns momentos da nossa trajetória, encarnados, e em outros momentos, desencarnados. E nessas diversas situações, nesses diversos momentos de encarnação e desencarnação, ou de passagem no plano espiritual, ou estada no plano espiritual, que é o principal momento nosso, é o plano espiritual, porque somos espíritos, nós nos relacionamos uns com os outros, encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados. Então, essa relação existente entre os espíritos, ela trazida e explorada por Kardec na parte segunda de O Livro dos Espíritos, ela, na parte terceira, é trabalhada por Kardec nas suas leis, nas leis de Deus, nas leis divinas. Ou seja, essas relações, elas são conduzidas, elas são orientadas, norteadas pelas leis de Deus. Então, nós, espíritos, precisamos e temos à nossa disposição as leis de Deus para podermos cumpri-las ou não. E na parte quarta do Livro dos Espíritos, nós temos ali, então, as consequências da nossa, nós espíritos, da nossa aplicação dessas leis de Deus nos relacionamentos entre os espíritos. Como nós nos relacionamos uns com os outros e temos as leis que regem esses relacionamentos, se nós aplicamos e seguimos as leis de Deus, ou se não aplicamos as leis de Deus nos nossos relacionamentos, nós temos consequências dessa nossa opção, desse nosso livre-arbítrio. Essas consequências geram ou gozos, benefícios, ou penas. E esses benefícios e essas penas estão ali trazidas por Kardec na parte quarta de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos o Criador com a criação. Dentro da sua criação, nós temos nós espíritos. Os espíritos necessitam relacionar-se entre si. E nessa relação, ela é conduzida pelas leis de Deus, e a aplicação ou não dessas leis de Deus nos nossos relacionamentos tem consequências. Consequências benéficas ou não. Depende do nosso livre-arbítrio. E então, nós verificamos aí que dentro dessa aplicação ou não das leis nos nossos relacionamentos, nós percebemos que, e Kardec nos esclarece como os espíritos, na questão 132, que o objetivo da nossa encarnação, porque Deus é a inteligência suprema, Ele nos criou, o princípio inteligente do universo. Nos criou simples e ignorante, como nos traz a questão 133. Mas, na questão 132, ele nos diz
que nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Mas nessa trajetória até a perfeição, é que nós, então, utilizando do terceiro elemento do universo, Deus, Espírito e matéria, utilizando na matéria, nós vamos progredir até chegar à perfeição. E nessa trajetória é que nós nos relacionamos com os demais espíritos, conforme traz a parte segunda do Livro dos Espíritos, e esses relacionamentos, como já dissemos, estão ali regulamentados, disciplinados na parte terceira através das leis morais. Agora, nessa trajetória, as nossas ações, nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, nós atuamos, temos ações que são boas, como nós falamos. Nós fazemos o bem. Mas, às vezes, não fazemos o bem. Então, nessa nossa trajetória, à medida em que nós caminhamos mais próximo da aplicação das leis de Deus, na parte terceira do Evangelho do Livro dos Espíritos, lei de sociedade, lei de amor, lei de justiça, lei do trabalho. Então, nós temos diversas leis. Quando nós aplicamos essas leis em nosso dia a dia, nós fazemos o bem, porque as leis são de Deus. A partir do momento em que nós deixamos de aplicar as leis de Deus no nosso cotidiano, nós nos afastamos das leis de Deus ou as infringimos, distanciando dela, nós então praticamos o mal. Quando nós praticamos o mal, nós incorremos em erros, porque prejudicamos o nosso próximo na relação. E quando nós erramos nessa trajetória, nós pensamos: por que fiz isso? Por que maltratei meu filho? Por que dei uma fechada no carro em trânsito? Por que fui rude com o meu subordinado? Por que desagradei ou desobedeci o meu chefe, os meus pais? Por que fiz isso? E quando nós nos arrependemos, desses atos que nos afastam das leis de Deus, ou seja, cometendo o mal, nós queremos voltar atrás. E este é o conceito de arrependimento, que é o primeiro item da nossa pauta. Arrependimento. Então, quando nós cometemos, agimos de maneira tal e não gostamos e queremos voltar atrás, isso é o sinal de arrependimento. É o arrepender-se. É o desejar arrepender-se de uma ação não muito boa, de uma ação que contrariou as leis de Deus, de uma ação que prejudicou o próximo nesse relacionamento, nessa inter-relação entre nós espíritos. E para isso, meus irmãos, nós percebemos que nessa trajetória de sair da simplicidade e da ignorância para chegar à perfeição, como nos ensinam os Espíritos, no início da nossa caminhada, nós cometemos, pela imaturidade espiritual que temos como espíritos, mais simples e mais ignorante, com menos conhecimento, com menos inteligência, nós cometemos mais o mal do que o bem. Por quê? Porque no início da nossa caminhada, nós utilizamos mais a matéria
na nossa trajetória, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. E como utilizamos mais a matéria, nós aprendemos a nos apegar a essa matéria. E quando nos apegamos à matéria, nós esquecemos de nós, espíritos, e desejamos mais a matéria. E isso nos torna mais egoístas e mais orgulhosos. Então, quando somos mais egoístas e quando somos mais orgulhosos, nós cometemos mais o mal do que o bem. E quando cometemos mais o mal do que o bem, erramos mais, porque estamos contrariando as leis de Deus. E aí, a necessidade de voltar atrás, ou seja, de arrepender-se dos atos cometidos, é maior. É bem maior. E a nossa imaturidade espiritual nos leva a isso. Mas nós fazemos isso tantas vezes, é tão ordinário o nosso erro, quando nós ainda estamos no início da caminhada, que a gente nem se apercebe disso, muitas vezes. Ou se torna natural cometer o erro. Todo mundo acha normal cometer o erro. Quando todo mundo erra, é normal para todo mundo errar. Quando todo mundo se apega à matéria, é normal todo mundo se apegar à matéria, e aquele que não se apega muito se sente um peixe fora d'água. Então, aquele que busca se livrar mais, tornar-se mais independente da matéria, e por isso se arrepender menos, ele é a exceção nessa caminhada no início dessa trajetória. Então, no início, nós praticamos mais o mal do que o bem. Caminhando, avançando nessa trajetória, nós vamos equilibrando o mal com o bem, praticando mais o bem e deixando de praticar mais o mal. Por quê? Porque vamos aprendendo a deixar de depender mais da matéria. Ou seja, nós vamos deixando de ser mais egoístas. Vamos aprendendo a deixar o nosso orgulho de lado. E quando vamos nos aproximando do final da trajetória, da perfeição, aí nós já nós praticamos mais o bem do que o mal. Ou seja, agimos mais conforme as leis de Deus. E isso nos traz maturidade espiritual, até chegarmos à perfeição. Chegando à perfeição, nós só praticaremos o bem. É o que a posição de Jesus hoje, Jesus é um espírito perfeito, é o governador do nosso planeta. E como espírito perfeito, ele só faz o bem, ele só age conforme as leis de Deus. Então ele não tem necessidade de se arrepender. Não tem necessidade de se arrepender. E nesse processo, nessa trajetória, em que nós buscamos e queremos voltar atrás nas ações praticadas, mal praticadas, e aí nós nos arrependendo dessas ações, para chegar à reparação, que é a cadeia, a outra ponta da cadeia, nós temos aí 3 momentos. Segundo os Espíritos, nos trazem nas questões 998, 999 e a questão 1000. E que lá os Espíritos dizem o seguinte: nós precisamos, no primeiro momento, nos arrepender. Aí depois Kardec pergunta, mas basta o arrependimento? Não, é necessário a expiação. E depois da expiação, nós precisamos então fazer a reparação. Então, o primeiro momento é um momento de arrependimento, desejo de voltar atrás.
O segundo momento é de expiação. Ou seja, o que é expiar? Não é olhar pelo buraco da fechadura. Né? Expiar é o quê? Resgatar, pagar uma dívida. Nós cometemos um erro e temos que pagar essa dívida. Temos que refazer. Então nós desejamos isso e queremos fazer isso. E aí sofremos as consequências do erro cometido. Aí expiamos. Agora, quando partimos para a ação de corrigir, de recompor, de restaurar o erro cometido, nós estamos reparando. Então, são 3 momentos. O momento do arrependimento, o momento da expiação e o momento da reparação. Se nós observarmos direito, nós vamos ver que a origem de tudo isso, como falamos, é o erro cometido, é o afastamento das leis de Deus. E nós vamos observar, e vamos trazer aqui para vocês, baseado nesta obra belíssima, Boa Nova, em que nós temos aqui Judas, que ele cometeu um erro. Qual foi o erro cometido por Judas? Ele relatou, Jesus. E entregou Jesus de bandeja aos fariseus. Por quê? Porque ele desejava um dinheirinho com a intenção de angariar fundos para crescer o movimento de divulgação do cristianismo. A intenção dele era essa, no fundo. Só que, para isso, ele entregou Jesus na mão deles, achando que Jesus, a qualquer momento, se desfazeria sairia daquela situação e voltaria à vida normal com os discípulos. Mas ele cometeu um erro, Judas, de entregar Jesus. Pedro, qual foi o erro cometido por Pedro? Negou a Jesus 3 vezes. Jesus falou a Pedro que ele o negaria 3 vezes, por 3 vezes, antes que o galo cantasse, antes do amanhecer. E Pedro falou, jamais farei isso. Mas quando Jesus foi entregue aos fariseus, ele foi levado para a prisão. Quando ele foi levado, Pedro acompanhou, e nesse momento, durante a noite, ele foi ali questionado em 3 situações se ele era discípulo de Jesus ou não. E ele negou a Jesus por 3 vezes. Na última vez, o galo cantou, seguindo aquilo que o Cristo tinha relatado. Depois, nós temos também Maria de Magdala. Maria de Magdala, qual foi o erro que ela cometeu? Ela era uma pessoa, uma jovem, uma senhora muito bonita, uma jovem muito bonita. Mas ela comercializava o seu corpo. Ela era uma meretriz na época. E como ela vendia o seu corpo para os prazeres próprios e dos outros, dos imperadores romanos, dos senadores romanos, das autoridades romanas, e como ela vendia o seu corpo, ela então cometia esses erros de usar o próprio corpo para satisfação material, pessoal. E Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, qual foi o erro cometido por Saulo? Saulo, ele perseguiu os cristãos. Aqueles cristãos que vinham propagar, difundir a Boa Nova, eles então foram perseguidos por Saulo, que era um doutor da lei, era o chefe do grande sinédrio em Jerusalém, então era o todo-poderoso, e ele perseguiu os cristãos. Mas o ponto crucial, ou vamos dizer assim, que representa
de maneira tal, essa perseguição foi a morte de Estevão, um cristão que era, inclusive, irmão de sua noiva Abigail, porém, ele não sabia dessa situação, Saulo não sabia, e Abigail também não sabia, porque ele tinha mudado seu nome para não ser reconhecido, e ele autorizou o apedrejamento de Estevão, simbolizando aí a perseguição, o ponto máximo, talvez, da perseguição aos cristãos. Então, são erros cometidos por expoentes da história do cristianismo. E esses erros, todos eles se arrependeram. Judas se arrependeu de imediato. Quando Cristo foi entregue, ele viu que ele recebeu o dinheiro e que aquilo não deu o resultado que ele esperava, ele já se arrependeu. Pedro se arrependeu logo em seguida. O galo cantou, ele lembrou da fala de Pedro, já se arrependeu em seguida. Maria de Magdala se arrependeu quando se encontrou com Jesus. E Jesus a consolou, a envolveu, a acolheu e a orientou. Naquele momento, ela se arrependeu de toda a sua trajetória como meretriz. E Saulo se arrependera também quando ele vinha num processo de amadurecimento, já ali com as informações que ele recebia dos cristãos, mesmo sendo o poderoso doutor da lei. Abigail contribuiu nesse processo de amadurecimento de Saulo, mas o momento de arrependimento dele, que marcou o arrependimento, foi no encontro com Jesus, quando ele foi na busca da prisão, prender Ananias, que era aquele que foi considerado por ele aquela pessoa que tinha prejudicado e tinha causado a morte de Abigail, sua noiva, porque tinha passado as instruções, né, dos cristãos, os ensinamentos cristãos para ela, e ela separou-se dele. Então houve um momento de ruptura do noivado, ela se adoentou, ela então veio a desencarnar, e Saulo foi perseguir essa pessoa e chegou a Damasco. Foi a Damasco para prender Ananias. Mas no momento em que as portas de Damasco, ele se encontrou com o Cristo que apareceu para ele, e ele caíra do seu cavalo. Quando ele caiu do cavalo, ele já se arrependeu. Olhou para Jesus e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Então houve arrependimento nos 4 expoentes. Houve o erro cometido e o arrependimento dos 4. Agora, esse arrependimento nos traz os espíritos, que ele pode ocorrer no plano material, quando nós estivermos ainda encarnados, estamos ainda encarnados. Quando estamos encarnados e nos arrependemos, nós queremos o quê? Nos ensinos espíritos. Nós queremos mais oportunidade de reparar o erro. Erramos e nos arrependemos, queremos oportunidades de reparar o erro. Aconteceu com Paulo, com Saulo, né? Aconteceu com Maria de Magdala. Aconteceu com Pedro. É isso? Então, oportunidade. Agora, quando nós desencarnamos e não nos arrependemos ainda, chegamos no plano espiritual, lá, e nos arrependemos lá, nós deseja de uma nova encarnação para poder aí nós buscarmos a oportunidade de progredir através de uma nova encarnação. E nesse momento de arrependimento de Judas, né? De Pedro e de Saulo e de Maria de Magdala, nós percebemos que houve aqui um arrependimento sincero.
Por quê? O que é um arrependimento sincero? Nos traz Joana de Ângeles no livro, referenciado no início. Desperte para ser feliz. E no capítulo 9. Ele diz o seguinte, que nós precisamos fazer reflexões sobre os nossos erros. E à medida em que nós fazemos as reflexões sobre os nossos erros, nós tomamos consciência do nosso erro. E quando nós tomamos consciência do nosso erro, nós então assumimos a responsabilidade. Aí conclui-se o arrependimento. Quando nós assumimos a responsabilidade do erro cometido às leis de Deus. Porque quando nós, muitas vezes, pela nossa imperfeição, pela nossa imaturidade espiritual e pelo orgulho e egoísmo, nós analisamos as nossas atitudes diárias e achamos que não cometemos erros nenhum. Por quê? A tendência é nós buscarmos o nosso próprio benefício. Afinal de contas, nós somos ainda muito orgulhosos e muito egoístas. Então, a tendência é nos beneficiarmos nessa avaliação, nessa reflexão. Se nós fazemos isso, nós refletimos, nos conscientizamos, mas não assumimos a responsabilidade sobre o erro. Não há o arrependimento. Agora, quando nós assumimos essa responsabilidade, cometi o erro realmente. Então, aí se conclui a fase, a etapa do arrependimento. Depois do arrependimento, nos traz os Espíritos, nós temos a expiação. O que é expiar? É pagar o débito. Olha, cometemos um erro e eu tenho que pagar por esse erro cometido. E os Espíritos falam, não basta arrepender-se, tem que expiar. E aí nós verificamos que essa expiação, ela pode se dar de duas maneiras. Quando ainda encarnados, através de provas, de situações difíceis. Como acontece, nós vamos ver aqui agora. Ou quando nós estamos no plano espiritual, através dos sofrimentos morais, segundo os Espíritos. Através dos sofrimentos morais. E nós vimos, então, com Pedro, com Judas, por exemplo, que Judas, ele se arrependeu, certo? Assumiu a culpa, a responsabilidade, porém Judas, ele não tinha o que chama Joana de Ângeles do equilíbrio emocional. Como ele não tinha o equilíbrio emocional, a atitude dele foi outra. Não foi de resgatar o débito. Não foi de pagar a dívida. Ele não expiou. Mas Pedro não. Pedro, ele expiou de tal maneira que durante toda a sua missão, que foi na Casa do Caminho, estruturando a Casa do Caminho, que era uma casa de acolhimento de pessoas que sofriam, né, que ficava à beira do caminho de Jerusalém, no caminho para Jerusalém, onde ali Pedro coordenava aquela atividade, e ele então atendia e consolava as pessoas, em especial os cristãos que eram perseguidos pelos doutores da lei. E ali Pedro sofreu coisas horríveis para poder se sustentar naquela situação. Passou por momentos difíceis, dificílimos. E ali Pedro expiou bastante. Maria de Magdala, quando que ela expiou? Maria de Magdala, depois que o Cristo foi crucificado, os discípulos se afastaram, se dispersaram, ela quis seguir uns a outros, mas eles não queriam a companhia de Maria de Magdala. Afinal de contas, ela era uma meretriz. O nome dela a fama dela iria sujar, né, entre aspas, para eles,
a divulgação da Boa Nova, ia comprometer o trabalho deles. Então eles alijaram Maria de Magdala do trabalho. E ela então ficou ao relento. E ela estava numa dessas estradas ali, aguardando, reflexiva, e passaram por ela alguns leprosos que vinham de Dalmanuta. E esses leprosos vinham à procura de Jesus, porque sabiam dos milagres, as curas de Jesus. E perguntaram para ela: senhora, aonde nós poderíamos encontrar Jesus? Eles não sabiam que Jesus já tinha sido crucificado. Aonde poderemos encontrar Jesus, senhora? E Magdala então disse a eles que Jesus já tinha sido crucificado. Não estava entre eles. Mas começou então a relatar histórias, ensinamentos de Jesus. E os leprosos, ficando encantados com aquela fala de Maria de Magdala, e ela se sentiu útil naquele momento e desejou acompanhar os leprosos até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os leprosos foram encaminhados para o Vale dos Leprosos. Era comum. Eles foram para o Vale dos Leprosos. Não podiam se misturar com os demais habitantes da cidade. E aí Maria de Magdala, como se estava sentindo muito à vontade e útil junto aos leprosos, adentrou o Vale dos Leprosos. E como todos os dias, no final da tarde, ela trazia mensagens, informações, ensinamentos de Jesus, eles foram se encantando com ela, agradeciam, pegavam na roupa dela, pegavam nos pés dela, agradeciam, se ajoelhavam a ela, e com isso ela então pegou a lepra. E aí expiou, começou o processo de expiação do seu erro cometido lá atrás. E Saulo? Quando Saulo adentra, chega às portas de Damasco e Jesus o encontra, e aquela luz vem de encontro aos olhos de Saulo, Saulo cai do seu cavalo no chão. E Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo já estava cego da luz de Jesus, não enxergava mais nada. Já começou a resgatar, já começou a expiar os seus erros. Senhor, o que queres que eu faça? E ali começou a sua mudança íntima, num processo de aprendizagem da Boa Nova e de difusão da Boa Nova. A sua missão, o maior divulgador da Boa Nova que nós, tirando Cristo, acreditamos que tem sido Paulo de Tarso. Trabalho belíssimo que ele fez de movimentar o cristianismo nas diversas regiões em que ele viajou e que levou. Com muito sofrimento, com muito sofrimento. O livro Paulo Estevam está aí, aqueles que gostarem, que desejarem, está ali vários exemplos para poder se deliciar e se motivar com a superação de Saulo de Tarso, que nesse processo passou a se chamar Paulo de Tarso, justamente para diferenciar o doutor da lei do divulgador da boa. E aí, nesse processo de expiação, passa-se para a fase de arrependimento, de reparação, de arrependimento, expiação, de reparação. E reparar é recompor, é refazer. E nesse processo de reparação, o ideal é que a gente busque reparar aquele erro que nós cometemos, aquela pessoa, nosso relacionamento com o próximo. Mas nem sempre isso é possível. Paulo de Tarso não pôde fazer isso com Estevão. Estevão já estava no plano espiritual. É um exemplo. E muitos de nós, nos nossos relacionamentos, no dia a dia, na nossa vida, nós cometemos erros com o nosso próximo e depois nunca mais vemos essas pessoas. Ou desencarnam, ou vão morar em outros lugares e tal, num processo de separação entre cônjuges, num processo de pai e filhos, de sogra, genro, nora. Então, nós temos
momentos de conflito e de cometimento de erros. E aí, como nós fazemos para reparar isso? Então, os Espíritos nos ensinam. Por exemplo, Judas, ele não espiou, cometeu um suicídio e não teve a reparação. Pedro reparou. Apesar do sofrimento, fundou a Casa do Caminho, cumpriu com a sua missão da Boa Nova. Mesmo tendo negado o Cristo por 3 vezes. Maria de Magdala também, mesmo tendo sido a meretriz, quando encontrou com Cristo, se reformou intimamente, passou até adquiriu a lepra, mas ela ficou hospedada no Vale dos Leprosos, fazendo a divulgação da Boa Nova. Quem é que iria? Quem de nós aqui, ou quem de nós que está aqui virtualmente nos acompanhando, teria essa coragem? Abrir mão, nós somos tão apegados ao nosso corpo físico, somos tão orgulhosos e tão egoístas, que nós jamais abriríamos mão da nossa situação atual para poder adentrar um vale de leprosos para divulgar a palavra, né? A mensagem do Cristo, a doutrina espírita. Tenho certeza. Eu tiro por mim, eu não tenho essa condição, não. Não tenho, infelizmente ainda não tenho. Um dia, quem sabe, chegarei ao nível de Maria de Magdala. Quem sabe? Com certeza nessa escala evolutiva, nessa trajetória, vou me desapegar e vou chegar lá. E todos nós vamos. Mas é muito difícil cumprir com o que ela cumpriu. E Paulo de Tarso cumpriu com a sua missão de maneira magistral, disciplinado, rígido, não abria mão 1 centímetro da Boa Nova, da forma de aplicação e de realização do seu trabalho. Cumpriu com o papel. Reparou tudo. Então nós temos nesses expoentes da história do cristianismo o processo de arrependimento, de expiação e de reparação. E para concluir o trabalho da noite, o nosso estudo, eu pergunto a mim e a todos nós que estamos aqui virtualmente e fisicamente. E nós, como estamos nesse processo? Como estamos? Arrependimento, expiação, reparação. Estamos conseguindo cumprir com essas etapas? Estamos nos desapegando e reparando os nossos erros? Para nos auxiliar nesse momento, a gente percebe que a reflexão, né? Joana de Ângeles nos ensinou, a reflexão em cima dos nossos erros nos traz a conscientização e a responsabilidade. E isso é um amadurecimento dentro do processo de arrependimento. E aí, Kardec pergunta então aos espíritos, na questão 919, qual o meio prático de vencer nessa vida, de não se deixar se arrastar pelo mal, ou seja, de evitar a prática do mal, ou seja, de afastar-se das leis, do cumprimento das leis de Deus. Qual o meio prático? E aí os espíritos responderam, um sábio na antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta dos espíritos. Porém, Kardec não ficou satisfeito. Senhor, essa resposta eu já conheço. Qual a maneira, de que forma prática eu consigo realizar isso? Aí quem deu a resposta para Kardec e para nós? Santo Agostinho, espírito, veio e trouxe a seguinte mensagem: faça como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites, antes de dormir, eu fazia a minha reflexão, ou seja, a reflexão diária.
Joana recomenda que, para o processo de arrependimento, nós façamos a reflexão sobre os grandes erros que cometemos. E Santo Agostinho fazia isso diariamente, nos pequenos erros, todos os dias. Então, ele buscava reconhecer o seu erro, conscientizar-se do seu erro e assumir a responsabilidade dos seus erros diariamente. Olha que beleza. Olha que fórmula gostosa. Porque em vez de a gente ficar acumulando grandes erros, nós diariamente, a miúde, vamos quebrando as nossas tendências a infringir as leis de Deus, cometendo o erro e praticando o mal. E vamos praticando o bem cada dia mais, de maneira mais harmônica, praticando o bem. É isso que Santo Agostinho nos recomendou. Então façamos isso, ele diz, diariamente, analisando o erro, nos conscientizando e assumindo a responsabilidade. E aí ele complementa, façamos isso e coloquemos nas mãos de Deus. Vamos pedir humildemente, num processo de humildade, né? Humildemente pedir força a Deus e ao nosso anjo de guarda enviado por Deus para que possamos superar essas dificuldades, superar esses erros. E, em vez de nos afastarmos das suas leis, nos aproximarmos das suas leis, praticando o bem. E aí, andando mais rapidamente nessa trajetória de chegar à perfeição. E ele ainda dá uma dica final, Santo Agostinho. Olha, se você tiver dúvida, né, que é aquela questão, se eu estou me apegando e gosto muito de mim, a minha tendência, sou muito egoísta, muito orgulhoso, a tendência é fazer uma avaliação dos erros a meu favor. Aí Santo Agostinho diz o seguinte, olha, observe a sua ação e analise. Se o outro praticasse contra você, você aceitaria ou não? Se você aceitar que o outro possa fazer essa ação em relação a você, é porque a sua ação é boa. Se você não aceitar, é porque a sua ação em relação ao próximo também não foi boa. E aí você consegue avaliar. E Santo Agostinho falou assim, deu outro recado. Além disso, busque ouvir o próximo. É o que a casa espírita faz. Ela abre as portas através do atendimento espiritual, no atendimento fraterno, seja para os encarnados, seja para os desencarnados nas reuniões mediúnicas, para que eles possam vir trazer as suas angústias e serem consolados, serem ouvidos e receber a orientação. Então escute o próximo, escute o outro sobre os seus erros. E aí Santo Agostinho fala, escute também os seus inimigos, porque eles não vão falar bem de você, vão identificar os seus males. E aí, se você está com alguma timidez de encontrar os seus problemas e as suas dificuldades, o seu inimigo que você acha ou que se julga o seu inimigo, esse vai lhe ajudar a encontrá-los com mais facilidade. Então, meus irmãos, que possamos fazer, entrar nesse processo de reflexão diária, para que o processo de arrependimento, expiação e reparação se dê de maneira mais tranquila nesta nossa caminhada. E que a nossa trajetória da simplicidade e da ignorância vá se encurtando para que a perfeição, que cheguemos à perfeição mais rapidamente. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre.